Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre um caso clínico que eu já tinha prometido há muito tempo de trazer aqui para vocês, que foi a conclusão de um trabalho que eu realizei no Hospital Municipal Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, para quem não conhece. E eu vim trazer um pouquinho sobre alguns detalhes sobre esse caso clínico. Eu vou colocar aí na tela para vocês, também vou discutir um pouquinho, só para vocês terem uma noção de como é que foi o trabalho, e também vou explicar um pouquinho sobre doenças inflamatórias intestinais e o uso de probióticos, né, na melhora do prognóstico dessas doenças, na prevenção e por aí vai, tá? Então espero que vocês gostem. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreva aqui embaixo, dê um like no vídeo para ver se vocês estão gostando e vamos lá comigo. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou estar olhando um pouco mais para cá, né? Porque o computador tá aqui e eu tô falando com vocês, mas eu vou deixar aí na tela, seja aqui do ladinho ou seja na tela inteira, para vocês terem uma noção do que eu tô falando e qual slide eu tô me baseando. Então vamos lá. Caso clínico, Hospital Municipal Miguel Couto, né? Teve a minha preceptora, os alunos participaram, 2 amigas e mais, né? Tudo foram 3 pessoas. A identificação da paciente, né? Sexo feminino, ela estava numa unidade intensiva pediátrica, idade 14 anos, nacionalidade brasileira, né? Ela foi internada dia 13 de fevereiro de 2022. Aí a paciente nasceu de parto normal, ela foi amamentada normalmente até os 6 meses, né? Exclusivamente. A introdução alimentar foi realizada no 6º mês de vida, sendo amamentada simultaneamente até o 8º mês, né? Enquanto fazia a introdução e amamentava. Aí ela nunca apresentou quadro alérgico, nunca realizou cirurgia, nenhuma doença, tipo, aparentemente visível ou diagnosticada. Atualmente, né, ela estava cursando o 9º ano, teve a menarca aos 9 anos de idade. Atualmente ela está com 14. Queixa principal, né, é relato de enterorragia há 3 meses. Ou seja, quando eu fiz esse caso clínico já completava 3 meses, mas ela entrou no hospital, né, em janeiro, sendo que ela já estava há 1 mês com uma enterorragia, sendo que ela não tinha contado para a mãe e, né, esse quadro foi se agravando e ela perdeu 10 quilos nesse 1 mês, né, antes de ser internada. Aí ela teve, né, quadro de febre e quadro de anemia, com certeza, por conta da enterorragia. Ela estava evacuando sangue, tipo, deliberadamente. O diagnóstico. Após a realização da colonoscopia, foi diagnosticada uma retocolite ulcerativa, sendo que estava aguardando a biópsia, né? Mas acabou que quando a gente fechou o caso, né, clínico, ainda não tinha tido o resultado da biópsia, né? Infelizmente, a gente não pôde compartilhar isso aqui. Não tinha nenhuma história parecida na família. O diagnóstico clínico, né, foi como eu falei, ela iniciou o quadro de enterorragia em novembro. Aí ela escondeu da mãe durante 1 mês, aí quando a mãe descobriu, elas foram na clínica da família, aí acabou que na clínica da família tinham passado um laxante para ela, aí depois ela voltou para casa, passou mal de novo, aí foi em outro hospital, aí deu entrada, né, achando que era hemorroida, e depois da suspeita de hemorroida, ela evoluiu com dor no hipogástrio, diarreia, febre, né, não passava, até que ela foi no hospital Albert Schweitzer, onde foi levantada a suspeita de alguma infecção, né? E foi detectada anemia por conta dessa hemorragia que ela estava tendo. Aí foi solicitada, né, uma tomografia de abdômen, dentre vários outros exames, e depois ela foi, né, transferida, né, e teve admissão no Hospital Municipal Miguel Couto, proveniente do centro do Ser Leblon, né, com quadro de vômito, evacuação com sangue vivo de 7 a 10 vezes ao dia e associada à cólica intestinal. Os exames bioquímicos que eu vou mostrar aí na tela para vocês, né, eu coloquei todos em tabela, todos em vermelho, né, eu peguei todos os prontuários, tipo, todo dia praticamente, né, ela tava com um quadro tava evoluindo muito e não tava, tipo, diminuindo em relação às medicações, então acabou que ela fazia exame todos os dias para ver se melhorava, se piorava. Aí eu peguei todos os dados desses exames, né, coloquei numa tabela de acordo com a evolução das datas
Em todos que estão em vermelho tem alguma alteração, né? Estão tocados de alguma forma, só que no caso aqui negativamente. Aí tem hemoglobina, hematócrito, as plaquetas, ureia, creatinina, proteínas totais e albumina, né? Aí aqui a gente pode ver, né, hemoglobina baixa e hematócrito baixo é justificativa, desnutrição. Leucócitos aumentados, quadro infeccioso, ureia baixa, desnutrição, creatinina baixa, perda de massa muscular, proteínas totais diminuídas, desnutrição calórico-proteica, inflamação, infecção, PCR aumentado é quadro inflamatório, né, instalado ou infeccioso. O PCR aumentado e a albumina baixa quer dizer desidratação. Ou seja, ela estava num quadro que ela não estava comendo praticamente, né? E mesmo comendo, ela estava tendo diarreias várias vezes ao dia, né? Não só em questão do sangue, mas estava tendo diarreia, ela não, nada parava no estômago em si. Então acabava que ela, né, perdeu muito sangue, teve anemia, né? Ela não estava comendo direito, né? Com medo, né, dessa evacuação excessiva. Ela começou a perder peso e ao mesmo tempo, né, perdeu proteína, perdeu massa, né? Aí teve essa desnutrição calórico-proteica, perda de massa muscular, desnutrição, com quadro infeccioso, né, inflamatório, e quadro de desidratação, que ela estava né, evacuando e vomitando muito. Então acaba que o quadro é um pouco mais delicado. Em relação à depressão proteica visceral, né, que a gente vê a partir dos números de albumina. A partir dos dados bioquímicos, né, da albumina, a gente vê que ela vai de 2,2, 2,6, 3, 3,4, vai aumentando, né? Mas a gente vê que ela sofreu uma depleção leve a moderada de sua reserva proteica visceral ao longo desse tempo. Obviamente, por conta dela não estar conseguindo comer, muita dor no estômago e, né, dentre muitos outros sintomas que estavam impedindo, né, dela fazer uma refeição normal. Aí aqui eu mostro também um acompanhamento clínico, que foi não só a questão de nutrição, mas o acompanhamento diário dela, né? Eu fiz um resumo, né? Tipo, num dia ela foi admitida, fez tomografia de abdômen, aí evidenciou pancolite, né? Tava com espessamento difuso do cólon, linfadenomegalia, mesentérica e periretal importante e líquido livre no abdômen sugestivo de doença inflamatória intestinal, ou seja, ela já entrou com uma suspeita, mas ainda não tinha, né, esse diagnóstico. E a partir disso, né, ela manteve o quadro de dor ao longo dos dias, aí ela fez mais tomografia, fez vários exames, né, e sempre estavam tentando marcar, né, a colonoscopia, aí acabava que ela ficava dieta zero e acabavam não fazendo. Aí ela voltava para dieta normal, aí marcavam para daqui a 2 dias, ela ficava dieta zero, acabava não fazendo, entende? Aí ficou, né, indo e voltando isso. Mas aí eu mostrei aí para vocês, né, na tela, se vocês depois quiserem pausar e dar uma olhada na evolução dela. Mas ela estava com vários quadros, né, de tanto inflamação, a queda de hemoglobina, foram realizadas transfusões, né, de sangue para ela, de hemácias, por conta, né, dessa hemorragia que ela estava tendo. Também foi prescrito, né, Clister glicerinado devido ao quadro de constipação e o antibiótico, né? Tomava antibiótico, anti-inflamatório, fez vários testes, né? Exames bioquímicos. Ela seguiu durante uns dias, né, com constipação intestinal, mesmo após a intervenção. Tava com muita dor, né? Continuava dor no estômago, edema nos membros inferiores, porque ela ficava muito tempo deitada e também por conta dos medicamentos. E por aí foi indo, né? Aí eu cheguei e botei aqui também o acompanhamento nutricional, todas as dietas que ela fez, mais ou menos, né, ao longo desse momento que eu acompanhei, né, o caso dela. Aí ela fez pastosa, sem resíduo, hiperproteica, aí lactobacilos, né, 1 grama, mais fibra solúvel, né, a fibra para ajudar na questão do intestino, e lactobacilos, a questão da colonização da microbiota dela é importante, o lactobacilos. Aí dieta zero, né, quando ela não estava conseguindo comer, muita dor. Aí depois líquida, sem resíduo, lactobacilo, fibra solúvel. Aí dieta zero por conta da colonoscopia, eu botei até aqui, não realizada. Aí depois voltou o PEP também júnior, né, 200 ml. Aí ela tomava 8 da manhã, meio-dia, 4 horas, né, e 8 da noite. Aí depois voltou, né,
Peptamen Júnior e Modulem, né, por conta do intestino dela, que estava preso, e também para ajudar na questão, para tentar diminuir a inflamação, né, por conta de uma colonização de bactérias boas. Aí continuou, né, dieta zero, líquida sem resíduo, nananã. Aí depois, né, a preparação para a colonoscopia que foi realizada, dieta líquida, né, nada de dieta com resíduo para não impedir, né, a fazer o exame. Branda sem gordura escolar, né, tem uma diferença, né, no hospital, mais Fortine, Modulem, nananã, e por aí vai. Aí eu mostrei aqui dietas utilizáveis pela paciente, né, justificativa. Dieta zero, né, eu botei aqui, para vocês terem uma noção, eu não vou ler isso tudo, porque é muita coisa. Aí botei o Modulem para que servia, lactobacilos, dieta líquida sem resíduos, quando é que ela consumia cada tipo de dieta, né, e para que ela consumia, né? Então, acaba que tudo tem um porquê, né? Nada tipo, vou prescrever isso porque eu acho que vai ficar bom. Não, né? Tudo tinha uma prescrição, tudo era discutido antes e pro bem, né, da paciente, óbvio. E agora eu vou falar um pouco com vocês sobre fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais, que principalmente a gente conhece como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, né? Mas elas têm diferenças, apesar de acontecerem, né, no intestino. As doenças inflamatórias intestinais, elas acometem trato digestório e são crônicas. E o que vai diferir elas são os sintomas, os sinais, a extensão e a localização dessa inflamação. Elas são de etiologia desconhecida e multifatorial, ou seja, atualmente, por mais que tenha muitos e muitos estudos, ainda não se sabe a causa dela. E nisso podem ser levantadas várias e várias hipóteses, e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre algumas hipóteses que podem levar ao desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais. Alguns dos fatores que a gente pode citar aqui pode ser o ambiental, genético, fatores lumiais, ou seja, a saúde daquela microbiota intestinal, né, aquele intestino como um todo, seja de patógenos, seja de produtos, né, produzidos por esses patógenos, ou, né, o desequilíbrio entre bactérias patógenas e bactérias benéficas. E também podemos dizer em relação à permeabilidade intestinal, que eu vou falar um pouquinho à frente. Aqui eu trouxe esse quadro para a gente diferenciar um pouquinho a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E aqui eu mostrei dois desenhos diferentes em relação à inflamação, né, falando do intestino e vendo o lúmen intestinal, né, como é que ele fica por dentro. E nisso são as maiores, e nisso a gente tira as maiores diferenças entre as duas. A doença de Crohn, ela afeta qualquer parte do trato gastrointestinal, mas há predomínio no íleo terminal e o cólon. Já a retocolite ulcerativa, ela delimita o intestino grosso e o reto e move-se a partir do reto em direção proximal. A doença de Crohn é segmentar, ou seja, ela apresenta lesões em salto, ou seja, uma aqui, uma ali, né? Não é contínua. E a retocolite ulcerativa, ela afeta a mucosa intestinal de maneira contínua, ou seja, é uma do lado da outra, uma ligada à outra, tipo, e vai direto, né? Não são coisas pontuais, né? Tipo, aqui sim, ali não, entende? O envolvimento é transmural, ou seja, atravessa a parede de um órgão ou cavidade, no caso da doença de Crohn, e a retocolite ulcerativa é somente naquela mucosa, apesar dela ser de forma contínua. A doença de Crohn possui caráter granulomatoso e a retocolite ulcerativa possui ausência de granulomas. Na doença de Crohn, o reto pode não estar envolvido e a retocolite, o reto sempre está envolvido. A doença de Crohn, a parede espessa e estreitamentos, e a retocolite, a parede é fina e há poucos estreitamentos. Na doença de Crohn, as manifestações mais comuns é diarreia e dor abdominal e a retocolite é diarreia sanguinolenta. Essa paciente que eu mencionei estava com a enterorragia, ou seja, já ligaram diretamente a retocolite ulcerativa. Porque na doença de Crohn, não necessariamente, né, não temos diarreia sanguinolenta. Na doença de Crohn tem maior inflamação e na retocolite tem pouca inflamação. Doença de Crohn, úlceras rasas e retocolite, úlceras mais profundas. E no caso da retocolite, pseudopólipos
E na doença de Crohn já tem abscesso, fístula, fibrose, é uma coisa um pouco mais profunda, né? Não é superficial. E agora vamos falar sobre microbiota e microbioma. A microbiota são todos os organismos, micro-organismos, na verdade, que habitam no nosso corpo. Nosso intestino, nossos tecidos, né? Sejam bactérias, fungos, protozoários, dentre outros. Já o microbioma é a coleção de genomas de cada um desses micro-organismos que são hospedeiros, né? Do nosso corpo. A microbiota intestinal ela é composta por mais de 1000 espécies de micro-organismos. É indicado que existam mais ou menos 7 filos predominantes, mas 90% é pertencente ao filo Firmicutes e Bacteroidetes. A função dos micro-organismos na nossa microbiota é melhorar, dar um bom funcionamento intestinal. Eles têm ação antibacteriana, imunomoduladora e metabólica. Mas como nem tudo são flores, nem sempre a nossa microbiota está em equilíbrio, podendo ocorrer um quadro de disbiose, que é a diferença, é o desequilíbrio quando as bactérias patógenas estão em maiores quantidades do que as bactérias benéficas, e nisso podendo causar, né, completamente um desequilíbrio intestinal, levando a várias doenças. Aí vocês podem até me perguntar, mas quando que essa microbiota é formada? É depois de adulto? É ao longo da minha vida? A formação da microbiota intestinal é formada na primeira infância, nos primeiros 72 meses de vida, e é influenciada principalmente pelo tipo de parto, tipo de, né, alimentação, se é aleitamento materno ou fórmula, e a alimentação na introdução alimentar, né, e ao longo desses 72 primeiros meses de vida dessa criança. No nascimento, o recém-nascido tem contato com as bactérias que estão expostas no canal vaginal da mãe, sendo elas lactobacilos e prevotella, tendo também a possibilidade dessa mãe cuidar dessa microbiota antes do parto, fazendo uso de probióticos e pré-bióticos durante a gestação. Quando o recém-nascido nasce por parto cesárea, ele tem contato primeiramente com a bactéria da superfície da pele da mãe, que podem ser bactérias patogênicas, dependendo do ambiente em que ele nascer, como Staphylococcus, Corynebacterium, Propionibacterium. Sendo assim, o recém-nascido ele possui um estabelecimento estável da sua microbiota de forma tardia, em comparação a um recém-nascido de parto normal. A exposição que ocorre durante o parto cesáreo está relacionada com o aumento da possibilidade do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, dislipidemia. Em relação à microbiota e o aleitamento materno, o recém-nascido em aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida possui a microbiota enriquecida por bifidobactérios, provocando assim a inibição de bactérias patogênicas através de fatores do sistema imune que está presente no leite materno. O leite materno maduro possui cerca de 30 tipos de galacto-oligosacarídeos. A lactose e os oligosacarídeos não sofrem atividade enzimática e chegam intactos ao intestino, servindo de substrato para a expansão dos lactobacilos e bifidobactérias por meio da fermentação. Os oligosacarídeos eles são responsáveis por promover a acidificação do intestino e a geração de ácidos graxos de cadeia curta, que são muito benéficos para a microbiota, né, para o desenvolvimento da microbiota deste recém-nascido, impedindo assim a translocação bacteriana e desenvolvimento de alergias alimentares. Em relação à microbiota e alimentação nos primeiros 2 anos de vida, falando de introdução alimentar, é imprescindível a gente conservar o equilíbrio na sucessão que ocorre na microbiota intestinal, ou seja, a gente oferecer uma alimentação de verdade, uma alimentação com muitos nutrientes, vitaminas, de forma que o intestino daquele bebê seja colonizado da melhor forma possível por bactérias benéficas. E em relação à microbiota, o desenvolvimento da retocolite ulcerativa tem uma mudança bem drástica, né, na saúde desse intestino. A gente vê a diminuição da diversidade, né, de bactérias benéficas, a presença e o aumento de Escherichia coli invasiva, aumento de Clostridium difficile, Enterobacteria, Proteobacteria, aumento da secreção de toxinas e secreção, né, de toxinas inflamatórias, diminuição do metabolismo de butirato e propionato, que são produtos dessas bactérias benéficas, diminuição de ácidos graxos de cadeia curta e produção de butirato, ou seja, essas bactérias benéficas que produzem
né, esses ácidos graxos de cadeia curta, elas estão diminuídas, ou seja, o produto delas também estarão diminuídos nesse intestino. E através de estudos, há indícios que a microbiota de uma pessoa que tem retocolite ulcerativa em período de remissão, ela tem uma microbiota estável nos primeiros meses, mas nos próximos meses ela tem um declínio, né? E nisso volta a fase ativa da doença. Eu também falei um pouquinho sobre o uso de probióticos no tratamento da retocolite ulcerativa. E o probiótico é o quê? É um micro-organismo vivo que você coloca, né, que está vivendo lá dentro do seu intestino, que quando administrado em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro, que no caso é a nossa saúde. E através de estudos, né, demonstra a capacidade de moldar, né, nós temos a capacidade de moldar populações de micro-organismos e as funções destes, né, no nosso organismo, do nosso trato gastrointestinal. As bactérias que são mais utilizadas atualmente são as produtoras de ácido lático, também chamadas de LAB, e elas podem pertencer a diversos gêneros, como Bifidobacterium, Lactobacillus, dentre outros. Essas bactérias, né, produzem ácido lático, ácido acético e ácido propiônico e causam a diminuição do pH intestinal, ou seja, suprime o crescimento de patógenos e nisso restabelece o equilíbrio dessa microbiota intestinal, suprimindo os estados diarreicos, alívio da intolerância à lactose, redução da prevenção de doenças inflamatórias intestinais. Uma outra função muito importante que os probióticos têm no tratamento da retocolite ulcerativa é a fermentação, que ocorre em maior parte do cólon. E ocorre a fermentação de substratos não digeríveis pelas enzimas, sendo produzidos ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, propionato e acetato. O butirato ele é considerado a maior fonte de energia para as células epiteliais intestinais, afetando a proliferação, diferenciação celular, secreção de muco e função da barreira, né, no caso da mucosa intestinal, possuindo também um potencial efeito anti-inflamatório e antioxidante. Através de estudos, os efeitos encontrados no butirato podem manter a remissão de doentes com a retocolite ulcerativa. É que eu mostro também um pouco sobre as tight junctions, né, que é mais ou menos a nossa mucosa intestinal, né? Ela pode sofrer uma hiperpermeabilidade, né, quando ocorrem esses quadros infecciosos e inflamatórios, e ela pode, né, essas junções, elas podem, que fazem a proteção da barreira da mucosa, elas podem se separar, ou seja, não fazer mais aquele, como se fosse trabalho de porteiro, né? Ver quem pode entrar e quem não pode entrar. Ou seja, todas as bactérias, boas ou ruins, vão ter acesso. A barreira epitelial intestinal é o principal meio de proteção contra o extravasamento bacteriano para o lúmen, ocorrendo sua ruptura, uma passagem de conteúdo intestinal e bacteriano para a submucosa, originando uma inflamação, né? Então, nesses casos de inflamação, essas barreiras são quebradas e passam, né, qualquer tipo de bactéria para a região lumeal, ou seja, submucosa do intestino. As combinações de bactérias com efeitos probióticos têm capacidade de realizar estabilização dos citoesqueletos das junções apertadas, né, que se chamam tight junctions, promovendo a função barreira. E depois eu mostrei aqui para vocês a interação droga-nutriente dos remédios que ela estava tomando, né, seja os antibióticos, anti-inflamatórios, né, vocês podem pausar e dar uma olhada. A avaliação e diagnóstico nutricional, a gente fez algumas avaliações em relação, né, à semiologia nutricional, em relação ao peso, a estatura, perda de peso, perda proteica, IMC, critérios de Tanner, né, desenvolvimento dessa adolescente, né, pré-adolescente, perda de peso durante a internação e por aí vai. Cálculo da dieta que a gente fez, utilizamos baseada na WHO, né, Organização Mundial de Saúde, aí, né, calculamos a dieta, também teve a dieta em fórmula de bolso, tratamento dietoterápico justificado, a gente fez um tratamento para ela, né, uma dieta de alta, para ela seguir em casa, e também orientações nutricionais de alta, né, para ela conviver, né, com esse diagnóstico, dieta isenta de sacarídeos, evitar o consumo de glúten,
alimentação isenta de gordura, açúcar, lactose, aumentar o número de mastigações ao digerir melhor, para digerir melhor, evitar alimentos irritativos como cafeína e refrigerante, aumentar o consumo de fibras solúveis e diminuir insolúveis, beber bastante líquido, né? Se alimentar bem, dormir bem. Então, eu vou deixar aí para vocês verem. É uma alimentação anti-inflamatória, né? E o uso de probióticos que vai auxiliar bastante a diminuir a inflamação desse quadro ativo de retocolite ulcerativa que ela tá. E também a suplementação, que a gente colocou a Gastache e Nutridrink Protein, né? Para ela ter uma manutenção positiva da reserva proteica dela, tudo que ela perdeu nesse tempo antes de internar e durante a internação. E o Agastache, ele é um fitoterápico recomendado para doenças intestinais. Uma das meninas, eu não conhecia, mas até a preceptora falou sobre isso, então a gente chegou e colocou para ela para auxiliar. Prognóstico também, a gente falou um pouquinho sobre a retocolite ulcerativa, né, o possível desenvolvimento de câncer, né, em casos dessa doença, como evitar, ter um acompanhamento anual, né, colonoscópico e questão da alimentação e por aí vai. Depois as referências biográficas e foi isso. Terminou, né? Ficou um pouco grande, mas foi uma apresentação 28 páginas, não tinha como ser menos, mas como eu tava devendo essa apresentação para vocês, quem quiser assistir até o final, quem quiser assistir só a parte da fisiopatologia, quem quiser assistir só a parte do caso clínico, fique totalmente à vontade. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foi um trabalho muito importante para mim. Eu gostei muito de fazer esse acompanhamento, né? Não foi fácil, né? Procurar todas essas informações, organizar tudo, montar essa apresentação, mas no final deu tudo certo. Eu fico muito feliz de conseguir contribuir, né? De ter conseguido contribuir para a vida dessa menina. E me ajudou a melhorar em muitas coisas e eu fico muito feliz. Até hoje eu tenho esse trabalho guardado e me orgulho muito. Então por isso que eu fiz questão de vir compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixem um like no vídeo, se inscrevam aqui embaixo. Qualquer coisa, deixa alguma dúvida ou sugestão, algo do tipo aqui nos comentários que eu estou sempre lendo e respondendo. Então é isso, meus amores. Um mega beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.